Oi pessoal, tudo bem? Vamos mostrar aqui para vocês hoje o processo de produção dentro do sistema da Brascom. Esse processo é utilizado para empresas que fazem fabricação de produtos, personalização ou algo parecido, tá? Então nós vamos mostrar aqui o processo básico de produção. Quais são os passos, para ter esse processo de produção? Primeiro, eu vou cadastrar aqui um produto para vocês verem como que funciona o processo de cadastro. Depois eu mostro passo a passo de fazer todo o processo, tá? Então, o cadastro de produto, eu já tenho minhas matérias-primas cadastradas aqui no final, ó, tinta, caneta, tubo de caneta, etc. Todas as matérias-primas já tenho cadastrado, eu vou cadastrar um produto, tá? Caneta preta. Eu venho aqui, ponho caneta preta. Já tenho outras duas canetas cadastradas aqui. Caneta preta. Caneta preta. Eu vou copiar aqui para ficar bonitinho. Vou pôr um grupo genérico, uma fonte de fornecimento genérico, só para passar no cadastro aqui geral, tá? A unidade de estoque peça. O peso, depois vocês complementam lá, só vou deixar aqui em aberto, depois tem que deixar o cadastro correto para fazer a parte de venda, né? Ficar correto lá na parte de venda, já fazer a parte de faturamento correto, o cadastro tem que estar completo. Vou colocar uma foto de um produto aqui, vou pegar um exemplo aqui de uma foto, pegar essa caneta aqui. Porque essa foto desse produto, ela aparece lá na impressão da UP, tá? Vai ajudar a pessoa que está fazendo a produção do produto a tá produzindo, não tá errando o produto que ela vai produzir. Parte de tributação, coloco uma genérica aqui, que precisa para processar. Processo a caneta preta, tá aqui na tela. Agora tem que montar a grade para dizer quais são as matérias-primas que eu vou utilizar, tá? Vou utilizar para essa caneta preta, vou utilizar um tubo de caneta. Toda vez que eu vender uma quantidade de um produto, quiser produzir uma quantidade, ele vai multiplicar esse fator 1 pela quantidade que eu estou produzindo, ou que eu estou fazendo um pedido, né? Vou utilizar uma matéria-prima, tampa de caneta, vou utilizar uma tampa, tá? E vou utilizar duas etiquetas, só para exemplificar aqui as etiquetas. Duas etiquetas. Ele vai multiplicar, todas as vezes ele vai fazer essa multiplicação. Tem outras formas de trabalho aqui, depois a gente vai fazer outros vídeos para outras formas de produção aqui que a gente tem a possibilidade de fazer, tá? Então aqui é o processo do produto, tá? Cadastro do produto. Só de fazer isso daqui eu já montei a grade do produto, eu já tenho a formulação do produto, de como que ele vai ser produzido, quais são as matérias-primas que eles vão ser utilizados, tá? Para isso é a forma do produto. Vamos falar um pouquinho do processo aqui, qual que é o processo de produção aqui. Vou fazer um processo de produção sob pedido. Depois também eu vou fazer um vídeo de processo de produção sobre para armazenamento em estoque, tá? Que é um pouquinho mais complexo também, mas aqui eu vou fazer um processo mais simples. Então a primeira parte que eu entro é a parte de pedido, onde eu vou fazer a digitação desse produto aqui, desse produto que eu vou produzir, né? Eu não tenho ele no estoque, então sempre eu vou produzir ele, sempre que eu fizer um pedido eu vou produzir ele. Ou posso ter também ele também no estoque, eu vou produzir partes do pedido, tudo bem? Depois eu vou para o processo da liberação, né, da aprovação desse pedido pelo gerente comercial, que eu preciso ter essa aprovação. Depois eu vou gerar a ordem de produção, a OP, tá? Eu vou fazer o processo de geração da OP, onde eu vou pegar, ver todos os pedidos que eu tenho que produzir, vou gerar todas as OPs que eu tenho que produzir e depois eu vou para o processo de impressão da OP, onde eu vou imprimir essa OP e eu vou dar na mão da pessoa lá, que é a pessoa que vai produzir, a pessoa que está produzindo o produto, onde ela vai seguir lá a produção. Depois que fez a impressão da OP, eu vou para o processo de baixa de OP.
onde eu vou dizer lá quais são as matérias-primas que eu utilizei e quantas canetas lá, quantos produtos que eu consegui fazer, tá? Que ele vai alimentar lá o estoque, vai fazer tudo isso daí com essas informações aqui. Depois que eu fizer o processo de baixa da UP, eu vou para o processo de atualização de baixa, que é aí a instrução que eu dou para o sistema, falar assim, ó, alimenta, faz toda a parte de alimentação do pedido, alimentação do estoque, gera os custos do SPED fiscal, bloco K, etc. Depois disso eu vou para a parte de faturamento do meu pedido, que eu produzi lá, já está produzido no caso, tá? Então é todo um processo aqui, eu vou passar agora com vocês passo a passo. Então vamos para o processo aqui de digitação do pedido de venda. Eu entro aqui na parte de vendas, vou aqui em pedidos, tá? Vou aqui em novo pedido, pedido 48, eu ponho aqui o cliente 3, tá? Pegar um representante, um banco qualquer, só para passar aqui, só para dizer como que eu vou fazer um pedido, tá? E o processo de natureza de operação de venda de consumidor. Tem que pôr aqui uma data prevista de faturamento, põe aqui dia 30, tá? Semana que vem. Dou um processar, ele grava. O que eu vou colocar aqui? Qual que é o produto que o meu cliente está comprando? Então eu ponho caneta preta, que é aquela caneta que eu vou produzir lá, para gerar gerar a ordem de produção. Quantidade, eu vou pôr 10 unidades da caneta, eu vou vender aqui para o meu cliente 10 unidades. Preço unitário do produto, R$5. Gero a caneta preta. Se vocês notarem aqui, ó, está em quantidade faltante, porque eu não tenho essa caneta preta no estoque, tá? Eu acabei de cadastrar essa caneta preta. Se eu tivesse ela no estoque, vamos supor que se eu tivesse 5 unidades no estoque, ficaria 5 aqui e 5 faltantes. Quanto que eu teria que produzir? Apenas 5, tá? Nesse caso, eu tenho que produzir as 10 unidades. Aí eu vou, o próximo passo, que é o passo da liberação do pedido, é a aprovação desse pedido, tá? Por que eu preciso aprovar esse pedido? Tem várias partes aqui que eu preciso do gerente de vendas, ver se o custo está correto, etc. Mas o processo é simples de liberação. Eu preciso fazer esse processo de liberação aqui, ele vai para a liberação do pedido, ó, liberado para faturamento. Tudo bem? Fecha aqui. Qual que é o próximo passo que eu preciso fazer? Agora é com a parte da produção, tá? Entrando aqui em produção, eu tenho já meu pedido aqui, ó, liberação de pedidos para produção. Veja que ele já foi liberado anteriormente, o pedido 48 para produção. Eu venho aqui, dar um chequezinho aqui, ó, e dou processar. Ele pegou esse produto aqui, já liberou, já gerou uma ordem de produção para ele, tá? Próximo passo que eu faço é fazer a impressão da ordem de produção. É meu pedido 48 aqui, tá vendo? Se eu tivesse dois itens lá no meu pedido de produção, tivesse, por exemplo, caneta preta e caneta azul, ele geraria duas OPs, tá? Uma para a produção da caneta preta, outra para a produção da caneta azul. Aqui ele gerou uma OP, tá vendo? Ele gerou uma OP para o item 1. Se caso tivesse o item 2, ele geraria outra OP, número 5, para o item 2. Eu vou fazer a impressão da minha OP, mostra que, ó, note que aqui tem a foto do meu produto, tá? Se tivesse lá largura e comprimento no produto, ele mostraria alguma observação adicional no meu produto, ele mostraria aqui quais observações que eu teria para produção, tá? Note que eu vou produzir caneta preta, inscrição caneta preta, unidade peça, reserva é o mesmo número da OP aqui, quantidade a produzir 10 canetas. Quais são as matérias-primas que eu vou utilizar? Eu vou utilizar 20 etiquetas, que cada caneta vai utilizar 2, lá lembrando da nossa grade, uma tampa para cada caneta e um tubo de caneta para cada caneta, tá? Imprimir essa ordem de produção aqui, ó, eu dou um printzinho aqui, ele já vem para a tela para mim imprimir, escolher a impressora para mim imprimir essa ordem de produção. O que eu faço com essa ordem de produção? Dá na mão da pessoa que vai produzir essas canetas, do gerente lá de produção. Depois que eu fizer isso daí, se eu quiser alterar alguma coisa na minha ordem de produção, colocar alguma observação, alguma coisa assim, eu posso entrar aqui, ó,
em acesso ao P e alterar o P, alterar qualquer informação aqui eu consigo fazer, tá? Uma alteração, a quantidade, se eu quiser, não quero produzir 10, eu quero produzir 11, eu consigo produzir, ele já altera automaticamente aquelas quantidades que eu vou utilizar de matéria-prima. Isso se eu não tiver baixado ainda a OP, tá? Depois que eu fizer esse processo de impressão e der na mão da pessoa que vai produzir, do meu gerente de produção, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o processo de baixa, ele mesmo vai fazer o processo de baixa. O que ele vai fazer? Quanto que eu produzi? Eu produzi 10 canetas mesmo. O que eu utilizei das 10, da matéria-prima? Utilizei 20 etiquetas, 10 tampas, né, e 10 tubos de caneta. Se eu tivesse, vamos supor que eu perdi uma etiqueta aqui nesse meio, né, eu fui lá colar a etiqueta e colei errado. Então, eu posso colocar aqui que eu utilizei 21 etiquetas. O que ele vai fazer? Ele vai dar baixa em 21 etiquetas e vai colocar o custo de produção mais alto, porque eu gastei mais para produzir essa caneta. Um outro detalhe importante também que eu posso fazer é colocar um produto com mão de obra. E colocar também aqui essa mão de obra e colocar o tempo que eu gastei, ou em minutos, ou em horas, o quanto que eu gastei aqui com a mão de obra para a produção dessa caneta. Com isso eu consigo ter também o custo de produção correto, para a gente gerar lá na nossa parte de onde a gente vai estimar o custo correto de produção, tá? Daí eu venho aqui, dei a baixa, que eu produzi 10, utilizei 20, 10, 10. Vamos supor assim que eu tivesse 1000 canetas para produzir. Chegou no final do dia, eu só produzi 500. Eu posso fazer uma baixa parcial aqui. Não de 1000 canetas, eu posso fazer de 500 e daí para o outro dia fica mais 500 também, tá? Mas qual que é o processo que eu tenho que fazer? Eu tenho que processar aqui, sempre. Vim aqui e fazer o processo de atualização. O que é o processo de atualização? Esse processo de atualização de baixa, tá? Ele vai fazer a baixa das reservas, das etiquetas, das quantidades de estoque, lá dentro do meu estoque, e vai automaticamente, lá no meu pedido, dar entrada no meu pedido de 10 unidades, para esse pedido, tá? Automaticamente ele já fez isso para mim. Aí o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que ir lá na parte de venda, se eu for ver meu pedido de novo, note que aqui, eu vou entrar aqui no meu pedido, 48. Se eu entrar aqui no meu pedido, eu tenho as 10 unidades dele já produzidas e eu posso fazer o processo de geração de nota fiscal. Deixa eu entrar aqui no meu pedido para a gente ver, 48. Lá, note que agora já não está mais em quantidade faltante, já está a quantidade produzida para esse produto. Automaticamente ele já fez todo esse processo do estoque de entrada, saída de um lado e entrada de outro. Então o processo é muito simples, já está liberado para faturamento. E eu venho aqui, a única coisa que eu faço agora, se eu quiser gerar, eu gero a nota fiscal automaticamente aqui, né? Eu venho aqui na minha nota fiscal e faço a geração dela automaticamente, já sai a nota fiscal. O processo é muito, muito, muito simples de fazer a parte de produção. Se eu não tivesse um dos benefícios do sistema da Brascom, ele é que você pode fazer o faturamento parcial. O que seria o faturamento parcial desse pedido? Vamos supor que eu tinha 1000 canetas para me produzir. Aí eu produzi só 500, tá? E eu gero as 500 canetas, venho aqui, faço o processo de envio dessa nota fiscal com 500 canetas, depois eu gero, a hora que eu produzir o resto das outras 500, ele faz o resto das outras 500 canetas, tá? Então é muito simples de fazer o processo de produção. Depois, se eu quiser gerar, por exemplo, uma posição de estoque, eu consigo ver toda a parte de movimentação. Quer ver? Pegar aqui, na parte de... Deixa eu entrar aqui de novo. Na parte de posição de estoque, eu consigo gerar, pegar aqui somente os ativos. Eu tenho aqui, todas as canetas que foram geradas. Aqui eu tenho a caneta preta, tá vendo? Saída em processo, que ainda não saiu, né? Não saiu do estoque físico, a hora que faturar vai zerar aqui o estoque. Mas já tem a movimentação de estoque de todos os produtos.
pegar aqui a movimentação de estoque. Consulta a movimentação de produto. Vou pegar de hoje, por exemplo. Aí eu tenho, por exemplo, aqui, ó, caneta, o tubo de caneta, no caso foi a matéria-prima, tá vendo? Ó? Saída de reserva número 4 para o pedido tal, utilizei 10 unidades desse produto, tá? Eu poderia, é muito simples fazer o processo de produção dentro do sistema da Brascom, inclusive você consegue fazer produção parcial, e a gente tem um outro processo também que é etapas de produção, também a gente vai fazer um vídeo sobre isso também. Vai demonstrando o sistema aí como ele é bem completo, tá? Muito simples mesmo fazer o processo de produção aqui. Então até o próximo vídeo, pessoal, e estamos aí para estar passando mais conteúdo para vocês. Obrigado.